Gente, esse motorista aí, o nome dele é Seu Paulo, ele realmente foi um herói. Ele salvou essa mulher aí do pior. Mas a gente sabe que todos os dias esse tipo de violência acontece aí, ó, com várias mulheres. A gente mostrou 2 casos agora que aconteceram essa semana. Então, seja o estupro, a importunação sexual, e nem sempre a gente encontra esse tipo de socorro, esse tipo de ajuda, né? Vamos conversar sobre esse assunto? Vamos bater um papo? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Aline Hessel. Aline, obrigada pela sua participação. Obrigada. Boa tarde. E também o especialista em segurança, Rafael Pereira. Muito obrigada também, Rafael, pela sua participação. E a gente se pergunta, Aline, até quando vamos ver esse tipo de cena, de situação acontecendo, né? Ainda bem que a gente ainda tem pessoas na sociedade, como o Seu Paulo, esse motorista, que teve empatia, amor ao próximo, preocupação com essa mulher, né? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Eu acho que isso é muito significativa, essa atitude desse motorista, né? Como mulher, a gente se vê constantemente em situação de vulnerabilidade. Uma vez que a importunação sexual, o próprio assédio de alguma forma, né? Assédio acho que não é bem a palavra, mas dos homens com relação às mulheres, muitas vezes se vêem no direito do toque ao corpo, da fala sobre o corpo, né, das mulheres. Há uma cultura por trás disso. E eu acho que a grande novidade não é a ação desse homem, infelizmente, com relação a essa mulher, mas sim do motorista. Hoje, o que a gente vê, pelo menos, é a sociedade como um todo não mais naturalizando tanto essas importunações sexuais. Então, a atitude de um outro homem em proteger essa mulher traz minimamente uma esperança de que está havendo uma mudança na sociedade onde não mais é naturalizado esse tipo de comportamento para com as mulheres. Assim a gente espera, né? Que haja ainda, que assim como a gente viu agora esse caso desse motorista, isso encoraja outras pessoas a agirem, né, diante dessa situação. Agora, Rafael, como que um homem ele escolhe uma possível vítima para esses casos? O que ele analisa antes do contexto? É o quê? Se tem pessoas olhando, se não tem, se a rua está meio deserta? O que ele analisa? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Observando os casos concretos, né, inclusive em interrogatórios com criminosos sexuais, a gente pode perceber um padrão de comportamento no seguinte sentido. A grande maioria deles informa, né, que eles observam fatores tanto geográficos e locais, ou seja, locais mais ermos, com pouca circulação de pessoas, mas observam também a vítima, né? São predadores. Eles observam características das vítimas. A gente pode observar em situações fáticas, reais, no seguinte sentido. Ele observa a roupa da vítima, ele observa que uma calça, por exemplo, jeans, uma calça mais apertada, dificulta a ação da violência. Então, muitos dos casos que se consumam crime sexual são vítimas que estão usando vestidos ou saias, né? Mas ali, ó, ela está usando uma calça jeans. Pois é, esse assim, aí, ele fugiu do padrão. Ele foi já bem pode ser um ousado, criminoso né? contumaz, já pode ser um indivíduo que, por já ter tido sucesso numa ação anterior, né? Ele pode já nem estar mais com esse padrão, vamos dizer, de observação. Ele já ataca aquela que o atrai, então ele não quer saber da via, porque é uma via pública, vê que a movimentação de pessoas, à luz do dia, né? Então, assim, com os câmeras de vigilância, nós temos circuito de vigilância e muitos deles são passíveis de serem vistos pelas pessoas que estão ali circulando. Então, esses indivíduos, muitos agem já de forma pré-ordenada, eles já ficam buscando vítimas, eles observam sem serem observados, isso é importante, por isso a atenção das vítimas em via pública, né? Evitar estar andando com fone de ouvido, falando no celular, porque você perde a percepção geográfica em volta de você e esses indivíduos vêm, é isso aí. E eles se utilizam dessa ação surpresa. Mas, infelizmente, Roberta, nós temos uma progressão, muitas vezes, de crimes contra o patrimônio, crimes de roubo, por exemplo, que inicia-se como um roubo, mas acaba se progredindo para um crime sexual também. Então, infelizmente, é algo grave, é algo que demanda uma atenção ainda maior por parte das vítimas, né? Embora, né, a grande maioria dos crimes sexuais registrados pela segurança pública, eles acontecem no seio familiar ou com pessoas conhecidas. Mas isso não afasta, né, a gravidade desse tipo de crime em via pública, onde não há qualquer relação anterior entre vítima e agressor. E o que a gente vê é que a mulher não tem segurança em lugar nenhum.
Esse caso que a gente mostrou do ônibus, né? E também mostramos um outro caso que aconteceu essa semana, em que a jovem estava chegando ali na rua de casa, e estava à noite, no fim do dia ali, e tinham carros estacionados. Esses carros já estavam estacionados ali há muito tempo, deviam ser carros que já não funcionavam mais, e a vizinhança vai deixando ali. E esse rapaz, essa imagem aí, ó, esse rapaz, essa daí, esse rapaz, ele estava a tentativa dele era colocar a mulher para dentro de um desses carros, para tentar estuprá-la. Então a gente vê que nem na rua de casa a mulher tem segurança. É no ônibus, é indo para o trabalho, é voltando, é quase chegando em casa, é em qualquer situação. Infelizmente, né, o criminoso sexual, ele é oportunista, ele é ousado, né, e fatores e características do local, às vezes, auxiliam a esse tipo de conduta, auxiliam o criminoso, como você bem colocou. Veículos que são deixados em via pública, né, abandonar o carro, isso é questão de segurança pública, né, isso é papel de todo cidadão, né, e não só do poder público. É muito fácil você apontar ao poder público, mas e o papel do cidadão? Não só direitos fundamentais, mas deveres fundamentais também. Então, esse tipo de crime, infelizmente, ele tem apresentado um aumento dos casos, embora a legislação tenha se agravado. De 2009 para cá, a gente observa no Código Penal uma alteração dos chamados crimes contra a liberdade e a dignidade sexual. Nós temos a criação de novos crimes, né? O mais recente deles, o crime de importunação sexual, que veio a sanar uma lacuna que existia na lei entre o crime de estupro e a contravenção penal, que é uma infração penal mais leve. Então ficava-se uma lacuna jurídica, né? Quando você não tinha um constrangimento mediante violência, não era possível o enquadramento no estupro. Então restava-se somente uma mera contravenção penal, na qual o criminoso é conduzido à delegacia, presta o depoimento, assina um termo circunstanciado e era liberado. Hoje, né, nós temos esse delito, né, com pena de 1 a 5 anos, então impõe-se um flagrante, não tem fiança por parte da autoridade policial e o indivíduo é encaminhado para uma audiência de custódia e é apresentado ao juiz. Então, a lei vem evoluindo nesse sentido e, além disso, o nosso Código de Processo Penal, e encaixa-se muito nesse caso do ônibus aí, existe o chamado flagrante facultativo. O nosso Código de Processo Penal estipula no artigo 301 que qualquer pessoa do povo poderá prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, são duas situações a serem analisadas. Se o cidadão, como o senhor Paulo aí, age e reage contra uma agressão de terceiro, ele está legalmente autorizado a fazer isso. Ele não pratica um crime, por exemplo, de constrangimento ilegal, se isso culminar tendo uma lesão corporal contra o agressor. Por outro lado, a segurança pública não orienta que isso seja feito na maioria dos casos, principalmente em crimes contra o patrimônio, onde indivíduos estão armados, são 2, 3, 4 indivíduos. Agora, em crimes sexuais, muitas vezes a doutrina indica que a vítima deve apresentar um comportamento também de não aceitar com passividade aquele tipo de conduta. Perfeito. E olha só, tá todo mundo sentado? Vocês vão cair para trás com o caso que aconteceu ontem na Serra. Gente, é nojento, é revoltante. A câmera de segurança de uma rua que foi instalada pelos próprios moradores em Laranjeiras flagraram um homem andando atrás de uma mulher. Ela não percebe, olha isso, gente, mas o sujeito está se masturbando e ele nem se incomoda por estar ali, à luz do dia, num local público. Eu conversei com uma das moradoras, onde ela mora ali nessa rua, onde esse crime foi flagrado. Ela está revoltada com essas imagens e não é por menos. Olha só. Esse sentimento de revolta, né? Porque pelas imagens a gente pode ver, nós não conhecemos nem a moça e nem a parte trabalhadora dela. Ela vinha andando pela rua, acredito eu que ela não percebeu o que aconteceu, nem na hora, acho que nem agora ela não deve imaginar o que aconteceu com ela, porque ele veio nas costas dela e fez o que fez sem ela, acredito eu, sem ela perceber. Então já é uma revolta grande porque a sensação que eu tenho e que muitos têm aqui, faz o que quer na hora que quer, no local que bem entende. Então assim, é medo. A sensação que a gente tem é de medo porque também entendemos que a polícia não é onipresente. Ela não tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a gente fica muito preocupado com o que vem acontecendo e a gente não tem muito o que fazer além de divulgar e falar e tentar buscar soluções. É nojento demais, né, Aline? Imagina essa mulher que ela não percebeu o que estava acontecendo na hora e ela se assistindo agora, se dando conta de que se trata dela e que esse homem estava atrás
dela. Né? O quanto que isso nos enoja, o quanto que isso traz um sentimento de revolta e deixa a gente traumatizada, né? Enquanto mulheres, a gente só de assistir traumatiza. Um homem que anda atrás da gente vai ficar assustado. Daqui a pouco vai estar nesse ponto. Sim, e você vê até, como o colega aqui colocou, né? É dentro de casa, é fora de casa, né? O risco da mulher com relação a essa questão sexual, ela é iminente em qualquer lugar. E independe, apesar, né, de ter essas estatísticas em que as roupas são facilitadores, né? Ainda assim, isso é um modus operandi dos criminosos, mas não necessariamente, né, a culpabilização das mulheres, que isso, né, com certeza está bem claro, mas há um risco iminente de nós, mulheres, em qualquer lugar, em qualquer momento, se verem expostas a esse risco. E aí é importante a gente refletir sobre como os homens enxergam as mulheres de uma maneira geral. Né? A gente não pode, claro, categorizar como todos os homens são ruins, porque são os homens que assediam as mulheres. Não é isso. Mas qual que é a contribuição da sociedade para que esse comportamento de abuso aconteça? E qual o comportamento da sociedade para que esse tipo de comportamento não aconteça? Então, se há um comportamento dos homens em ridicularizar a mulher, em colocar a mulher como um objeto, em compartilhar fotos de mulheres peladas, dar risada sobre isso, colocar isso de uma forma como algo que a mulher e o corpo da mulher está à mercê dos homens, isso está e reforça o comportamento dos abusadores, eles se sentem no direito de fazer esse tipo de coisa. Então, a atitude do motorista de ônibus é importante, mas é importante também que os homens, no seu dia a dia, não permitam que outros homens ajam de forma abusadora com as mulheres. E o que é agir de forma abusadora? É compartilhar fotos de mulheres sem autorização delas, é ridicularizar a mulher, seja pelo comportamento, seja pela vestimenta, é dar o direito aos homens a fazer qualquer coisa, o que quer que seja com as mulheres, seja justificando a sua vestimenta, o seu comportamento, ou até mesmo o consumo de álcool, né? Então, assim, os homens não têm esse direito. Então, homens, não só não tenham esse comportamento para com as mulheres, mas se em algum momento vocês virem outros homens agindo desta forma, não permitam. Digam que isso não é possível, que não é legal e que isso está corroborando com esses comportamentos de abusos sexuais. A Joelma Santos participa com a gente aqui no Facebook. Ela diz: já aconteceu comigo, um homem se aproximou de mim, colocou seu órgão para fora, atrás de mim. Nesse momento eu corri. Não tem sensação pior que essa. E, gente, nós mostramos ontem aqui na TV Vitória o caso da mulher que foi importunada dentro do trabalho e as câmeras de segurança flagraram tudo. Veja aí, olha só, veja que o homem entra no estabelecimento, abraça a funcionária do local sem permissão nenhuma para isso. Ele chega, a beija no rosto. A mulher demonstra incômodo, ao mesmo tempo em que ele alisa o braço esquerdo dela. Ela o afasta, perceba aí, viu? O homem ouve algo que a mulher diz e depois vai embora. A nossa equipe conversou com a vítima desse caso. Vamos ouvir, né, o que ela disse. Na hora, quando ele entrou, eu não tive reação. Quando ele me beijou, me deu um beijo no rosto, eu tirei o rosto, aí pedi pra ele se afastar, ele foi e continuou beijando minhas costas e eu empurrei ele, pedi pra ele se retirar do local. Aí ele pegou e saiu da loja. Por ele ser conhecido do bairro, eu já tinha visto ele de vista, mas nunca tinha conversado com ele, nunca tinha contato com ele. Depois do ocorrido, eu tive que ir pro hospital, passei mal. Não tô saindo de casa, fui no trabalho, conversei no trabalho e eles conseguiram me liberar alguns dias até eu voltar ao normal e eu me sinto desorientada. É um absurdo, né? Aline, a gente não pode normalizar uma cena como essa. Se a gente estivesse falando de muitos anos atrás, em outras gerações, isso era até considerado entre os homens algo comum. Mas a gente não pode normalizar isso, né? Roberto, acho que uma coisa que é muito importante as pessoas terem em mente, porque daí mostra essa cena, fala sobre essa questão, nossa, então agora a gente não pode elogiar uma mulher, a gente não pode cortejar uma mulher, a gente não pode paquerar uma mulher. Tem uma diferença muito clara entre você paquerar alguém e entre você passar do limite.
Então ele está encostando no braço, ele vai e tenta dar um beijo no rosto dela. Isso é uma invasão do corpo dela. Ele não tem esse direito. Ele poderia chegar lá para ela e falar: nossa, eu te acho muito bonita, você gostaria de sair comigo? Isso não é assédio, isso é uma paquera. E ela tem o direito de falar não e a partir disso ele ir embora. Então existe uma diferença muito grande entre os homens se aproximarem das mulheres e tentarem paquerá-la de alguma forma e o abuso. Abuso é passar dos limites. E durante muito tempo, esse limite do abuso, quem estabelecia eram os homens, né? O passar a mão, o encostar o corpo. E hoje, nós mulheres estamos colocando esses limites e muitos homens estão também junto com a gente nesse processo em colocar esses limites. E isso tem que ser um trabalho de toda a sociedade e não só das mulheres. Existe um limite, sim. Quer paquerar, quer cortejar, quer convidar? Faça, mas com educação. Os homens que acham que esse tipo de limite é porque agora não se pode mais fazer nada, é porque esse é o abusador que não sabe cortejar ou chegar numa mulher de outra forma. Ele precisa de tratamento. Perfeito. Olha, agora eu vou conversar pela internet com a Adriana. Ela sofreu assédio no coletivo e ela vai contar pra gente como é que foi, o que aconteceu e qual foi o seu sentimento, Adriana. Obrigada pela sua participação. Oi, Roberta, boa tarde. O sentimento é até difícil de explicar, porque é um sentimento de você não ter reação mesmo, é um sentimento de impotência. Na hora ali a gente não sabe nem o que fazer, muitas pessoas falam que se for comigo vai ser isso, vai ser aquilo, mas na hora você se sente impotente, você não sabe nem como reagir. A gente mostrou no início da nossa reportagem aqui um caso em que o seu Paulo, motorista de ônibus, para o trabalho dele para ajudar essa mulher que estava, né, à beira ali de um crime, a também sofrer uma importunação na rua, uma tentativa de estupro, né? No seu caso, as pessoas também se solidarizaram com você, Adriana? Sim, no meu caso foi de muita importância essa ajuda também, porque os outros passageiros que estavam no coletivo comigo, eles perceberam o que estava acontecendo e eles vieram, questionaram com esse homem, né? Porque ele estava fazendo isso e me levaram para outro lugar, me sentaram em outro lugar, pediram para o motorista seguir para a delegacia para levar ele. E o motorista seguiu, fomos para a delegacia de Campo Grande, lá ele deixou o ônibus trancado e ele mesmo, né, foi lá na delegacia para estar chamando a guarda municipal. Ela veio, me atendeu e o homem foi preso dentro do ônibus. Na hora, qual foi a sua reação? Na hora que eu vi que realmente, porque eu demorei um pouquinho para entender que realmente é o que estava acontecendo. Quando eu realmente entendi, eu levantei assim bem rápido do ônibus e eu fiquei assim, sem ter o que falar mesmo, porque as pessoas que viram mesmo, mas eu não tive reação. E aí vieram e me ajudaram. Deixa eu aproveitar aqui a presença do Rafael Pereira, que é especialista em segurança. Continua com a gente, já volto a falar com você, Adriana. Rafael, a gente mostrou um caso das câmeras de segurança na Serra, em que o homem segue atrás de uma mulher se masturbando, que é uma das cenas mais nojentas de se ver. A mulher não percebe o que está acontecendo. E esse caso aí. E no caso da Adriana, que está participando com a gente, a Adriana percebe. Se a gente identificar a situação, como que a gente deve reagir nesse momento? Tanto para a mulher que passou por isso na Serra, numa rua erma ali, a gente não sabe se a gente sai correndo, se a gente grita, quanto em situações em que a gente está ali com várias pessoas ao redor. O primeiro caso em via pública, né, é importante que sempre tenha atenção, né? A gente sempre dá dicas de segurança aqui, né, fala de forma preventiva, especialmente crimes contra o patrimônio, mas muitas das orientações preventivas de segurança também servem para os crimes sexuais. Um caso como esse, por exemplo, a vítima nem percebeu, aparentemente ela nem percebeu o que estava acontecendo. Esse é o risco de você estar em via pública com desatenção, porque você pode ser vítima tanto de crimes contra o patrimônio como de crimes sexuais, né? Então a atenção sempre é importante, né? Você está sempre ligado, não está falando no telefone celular,
não está com fones de ouvidos, tem uma percepção geográfica e local de onde você está. Nesse caso inicial, ela poderia correr, buscar ajuda em algumas das casas, né? Agora, em locais onde há mais pessoas, em especial os coletivos, é importante que a mulher, ela haja de forma comissiva, ela grite, se levante, solicite ajuda, peça ajuda ao motorista, ao trocador, aos demais passageiros, né? O que não pode acontecer, e infelizmente é natural, é da reação humana em situações de violência, é ela ficar estática, ela literalmente entrar em estado de paralisia, porque isso estimula ainda mais o comportamento do agressor, ele se sente mais encorajado a continuar com essa atitude. Tanto que, na grande maioria dos casos, quando acontece esse tipo de conduta e a mulher se manifesta, a mulher reage àquilo ali, existe sim uma tendência da coletividade entrar ali também dentro da situação fática, haver uma intervenção e isso aí acaba desestimulando. Os criminosos sexuais, em sua grande maioria, né, quando eles são, eu não vou dizer somente, mas são aqueles indivíduos que praticam os crimes sexuais e não são aqueles que evoluem de outros crimes graves também para um crime sexual pela oportunidade, eles são indivíduos covardes, eles são indivíduos que eles subjugam a sua vítima, geralmente mulheres, pessoas indefesas, crianças, né? E ao menor sinal de reação, seja por parte da vítima, seja por parte de terceiros, esses indivíduos tendem a se retrair e não dar continuidade à ação. Então, por isso a importância assim, de se manifestar, principalmente onde tem pessoas que possam auxiliá-las. E também a importância da gente denunciar, né? Caso venhamos a ser vítimas, a gente precisa levar esse caso adiante, registrar boletim de ocorrência. Até porque, Roberta, na grande maioria dos casos, esses criminosos, eles são criminosos habituais e não são criminosos de uma só conduta. Então, quando você leva isso para a polícia, começa a ser investigado e ganha-se uma exposição do fato, com certeza outras vítimas aparecem também. E olha só, em agosto também teve um outro caso que deixou todo mundo chocado. Uma mulher passeava com um cachorrinho, lembra desse caso? Quando foi vítima. O homem vinha de bicicleta, aí ele passou pela mulher, olha o que ele faz, gente, ele aperta as nádegas dela. A mulher que está descostas não percebeu a aproximação do criminoso. A vítima ficou ali imóvel, sem reação. Matheus dos Santos Vasconcelos, 26 anos, foi reconhecido, se apresentou na delegacia, mas foi solto, porque não houve flagrante. Só que depois a justiça mandou colocar esse homem atrás das grades. E a gente vai ver agora o depoimento da Laís. Ela foi importunada também dentro do ônibus. Eu fui assediada dentro de um coletivo, estava indo trabalhar num dia assim comum, normal, cotidiano, e fui surpreendida com um senhor que, ao invés de passar, permaneceu atrás de mim. Se achou no direito de permanecer ali atrás de mim. No primeiro momento eu me senti totalmente humilhada, não sabia o que fazer, a mente voa. Até pensei, nossa, o que eu pude contribuir para que ele fizesse isso comigo? Mas é mais que comprovado que roupa não tem nada a ver, né? É necessário falarmos sim sobre esse assunto para que chegue ao fim. Gente, acabei de receber um outro comentário aqui. É um depoimento mais forte que o outro. Primeiro eu vou mostrar para vocês o depoimento da Claudinha, que ela também foi vítima dentro do ônibus. Daqui a pouquinho eu vou ler o comentário que eu recebi. Roda aí. Eu vivi uma situação muito humilhante dentro de um transporte coletivo numa outra cidade, onde eu estava, o ônibus estava lotado, a pessoa ficou roçando atrás de mim, eu achando que era porque estava lotado o ônibus, tentando entender, desviava o corpo e ele encaixava o corpo em mim, eu desviando, até que dentro do período da viagem eu olhei para ele com cara feia, eu ia tomar uma atitude, ele pegou e desceu. Falei, bom, ele se tocou, que eu me toquei do que ele estava fazendo, né? E foi embora, desceu. Só que infelizmente quando eu desci do ônibus eu vi que eu estava toda suja, eu estava toda, tinha ejaculado, né, na minha roupa, e é muito triste, eu me senti muito humilhada, me senti muito ferida e é uma situação muito degradante. E hoje eu tenho um trauma muito grande de andar de transporte coletivo por conta disso. Da razão, né? Como que não causa um trauma? Se na gente que ouve a história, a gente fica apavorado, imagina quem vive isso. É o comentário aqui também da Crede Santos. Robertinha, eu já fui estuprada, já fui vítima de abuso na rua, caminhando e também no consultório médico. E no ônibus, o cara tentou me beijar, né? Passou a mão em mim. No consultório médico, me agarrou por trás com o órgão genital, a ponto de guerra, ela falou. E eu consegui sair correndo, gente. Aline,
o quanto que essas histórias se repetem e fora aquelas outras mulheres que passaram por essa situação e não conseguem nem se expressar. Guardam esse sentimento, guardam essa cena dentro delas, não ficam com vergonha, né, de expor o caso. Sim, a definição de trauma hoje dentro da psicologia, ela sempre envolveu o risco de morte. Mas o risco de abuso sexual, de estupro, entrou também nessa categoria. Então, trauma, hoje em dia, a gente é categorizado não só com o risco de morte, mas também com essas importunações sexuais, o risco do abuso sexual como um todo, sem necessariamente ter ocorrido aquela situação. E isso pode trazer consequências para o estado emocional da mulher significativos. Então, a gente viu aí o caso da moça que teve dificuldades de retornar ao trabalho, né? Então tem um impacto na vida dessas pessoas de sair de casa, de andar no transporte público, de se relacionar com outras pessoas. Então o impacto disso e se culpar, né? Muitas mulheres acabam se culpando. A situação de você se colocar tão vulnerável, de não ter se protegido, por ficar numa situação, né, que a gente paralisa diante daquela situação. Então assim, é uma situação muito difícil. Mulheres, procurem ajuda para que isso não progrida dentro de vocês, não é fácil, não é algo que a gente pode relevar, mas é possível você se tratar, é possível você se cuidar e é possível você voltar a ter uma qualidade de vida, sim, e encarar isso de uma forma a nos unir para lutar contra isso e não permitir que outras mulheres passem por isso. Perfeito, Aline, obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada também, Rafael Pereira. Eu vou encerrar com um comentário que a Joelma Santos pediu aqui com todo carinho. Fala sobre o tipo de roupa que a mulher está vestindo, isso não dá o direito de ser abusada. Jamais. E isso, inclusive, é uma tecla que a gente sempre bateu aqui no programa. Um beijo para a Adriana, que participou com a gente também aqui por ligação de vídeo. Dri, obrigada pelo seu depoimento, tá?